Professora zomba de menina negra, sem saber que ela era uma gênia da matemática. Márcia Santos sempre teve certeza de que conhecia o potencial de cada um de seus alunos apenas olhando para eles. Com seus 42 anos de idade e 20 de magistério, ela achava que já havia visto de tudo na escola municipal, professor Anísio Teixeira, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Foi numa tarde de terça-feira que tudo começou a mudar. Letícia Silva, de 13 anos, estava sentada na última fileira da sala quando a professora Márcia começou a explicar equações do segundo grau. A menina tímida, filha de Conceição, a faxineira da Universidade de São Paulo, abaixou ainda mais a cabeça quando ouviu o comentário cruel. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para entender matemática, disse Márcia, olhando diretamente para Letícia. É melhor se concentrarem em atividades mais adequadas ao seu nível. Os colegas riram baixinho. Letícia sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas não levantou os olhos do caderno, onde rabiscava números sem que ninguém percebesse. Ali, em meio aos rabiscos aparentemente sem sentido, estava a solução completa da equação que a professora ainda lutava para explicar no quadro. Na casa simples de 2 cômodos onde morava com a mãe, Letícia tinha um segredo que nem mesmo Conceição imaginava por completo. Toda noite, depois que a mãe chegava cansada do trabalho na universidade, a menina se trancava no quartinho que dividiam e resolvia problemas matemáticos dos livros que Conceição trazia do lixo da faculdade. "Mãe, por que a senhora sempre traz esses livros?" perguntou Letícia numa dessas noites, folheando um exemplar de cálculo diferencial que estava quase novo. "Ah, filha, é que dá dó ver tanto conhecimento jogado fora. Pensei que talvez você pudesse usar na escola", respondeu Conceição, sem imaginar que sua filha já havia devorado livros de nível universitário inteiros. Conceição trabalhava no turno da noite, limpando os laboratórios e salas de aula da Faculdade de Matemática. Era lá que encontrava os tesouros que levava para casa: livros descartados pelos professores, folhas com exercícios complexos que os alunos jogavam fora, apostilas inteiras abandonadas. Para ela, tudo aquilo podia ser útil para a educação da filha. O que Conceição não sabia era que Letícia não apenas lia aqueles livros, mas compreendia cada conceito com uma facilidade que beirava o impossível. A menina resolvia em minutos problemas que estudantes universitários levavam horas para entender. Sozinha, no silêncio da noite, ela descobria teoremas, aplicava fórmulas e criava suas próprias soluções para equações que nem mesmo seus professores da escola conheciam. Na escola, porém, Letícia era apenas mais uma aluna pobre e tímida. A professora Márcia havia criado uma barreira invisível que impedia a menina de demonstrar qualquer conhecimento que pudesse parecer superior ao esperado. Sempre que Letícia levantava a mão para responder uma pergunta, Márcia a ignorava ou fazia comentários que desencorajavam outras tentativas. "Letícia, que tal você prestar atenção na explicação em vez de fingir que entende?", dizia Márcia, sempre que notava a menina rabiscando no caderno. O que a professora não sabia era que aqueles rabiscos eram, na verdade, soluções elegantes para os problemas que ela própria estava tentando resolver no quadro. Letícia já havia percebido vários erros nos cálculos de Márcia, mas aprendera a ficar calada para evitar humilhações ainda piores. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A situação se tornou insustentável numa quinta-feira do mês de abril. Márcia estava explicando os sistemas lineares quando cometeu um erro grosseiro no quadro. Letícia observava, sabendo exatamente onde estava o problema, mas permanecia em silêncio. Foi quando Roberta, uma colega da primeira fileira, levantou a mão. "Professora, eu não entendi essa parte", disse Roberta, apontando para o cálculo no quadro. "É simples, Roberta. Vou explicar novamente", respondeu Márcia, refazendo exatamente o mesmo erro. Letícia não conseguiu mais ficar calada. Sua paixão pela matemática falou mais alto que o medo. "Professora, eu acho que tem um erro ali.
murmurou quase inaudível. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia se virou lentamente, com uma expressão que misturava incredulidade e irritação. O que você disse, Letícia? Eu acho que o sinal está trocado na segunda equação, disse a menina, sentindo todas as forças abandonarem sua voz. Os colegas começaram a rir. Márcia se aproximou da carteira de Letícia com passos lentos e deliberados. Então, você acha que sabe mais que eu? Uma menina que mal consegue passar de ano acha que pode corrigir uma professora com 20 anos de experiência? Eu só vi que... Você não viu nada, explodiu Márcia. Pare de querer aparecer e se concentre em aprender o básico antes de tentar se meter em assuntos que não entende. Letícia baixou a cabeça, as lágrimas ameaçando escorrer. No caderno, porém, ela continuou rabiscando a solução correta, como se os números fossem sua única forma de resistir à humilhação. Naquela noite, Conceição chegou em casa mais tarde que o normal. Encontrou Letícia debruçada sobre os livros, como sempre, mas percebeu algo diferente no rosto da filha. Aconteceu alguma coisa na escola hoje, minha filha? Não, mãe. Está tudo bem, mentiu Letícia, não querendo preocupar Conceição com seus problemas. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Insistiu Conceição, acariciando os cabelos crespos da filha. Eu sei, mãe. É só que, às vezes, eu gostaria de poder mostrar o que eu sei. Conceição não entendeu completamente o que a filha queria dizer, mas sentiu que havia uma tristeza profunda por trás daquelas palavras. Decidiu que precisava conversar com a professora Márcia para entender melhor como Letícia estava se saindo na escola. No dia seguinte, Conceição conseguiu uma folga do trabalho para ir à escola durante o horário de atendimento aos pais. Márcia a recebeu na sala dos professores com um sorriso cordial que não alcançava os olhos. Dona Conceição, que prazer vê-la aqui. Como vai o trabalho na universidade? Vai bem, professora. Eu vim aqui porque quero saber como está a Letícia. Ela anda meio triste em casa, explicou Conceição. Olha, dona Conceição, vou ser franca com a senhora. A Letícia é uma menina esforçada, mas tem algumas limitações óbvias. Talvez seja melhor a senhora não criar expectativas muito altas em relação aos estudos dela. Limitações? Como assim? Perguntou Conceição, surpresa. A matemática é uma matéria que exige muito raciocínio lógico, e nem todas as crianças nascem com essa capacidade. A Letícia seria muito melhor em matérias mais práticas. Conceição saiu daquela conversa com o coração apertado. Será que ela estava sendo uma mãe exigente demais? Será que todos aqueles livros que trazia para casa estavam criando uma pressão desnecessária na filha? Naquela noite, ela decidiu conversar seriamente com Letícia. Filha, eu conversei com sua professora hoje. Letícia levantou os olhos dos livros, já esperando o pior. Ela disse que você tem dificuldades em matemática. É verdade? Letícia ficou em silêncio por um longo momento. Como explicar para a mãe que era exatamente o contrário? Como contar que entendia matemática melhor que a própria professora? Mãe, posso te mostrar uma coisa? Conceição assentiu. Letícia pegou um dos livros universitários e abriu numa página com problemas de cálculo integral. Olha esse exercício aqui, disse Letícia apontando para um problema complexo. A resposta está errada no gabarito. Como você sabe disso, filha? Porque eu resolvi. Quer ver? Nos próximos 20 minutos, Letícia explicou para a mãe, com uma clareza impressionante, não apenas como resolver aquele problema, mas também onde estava o erro do livro. Conceição observava, boquiaberta, enquanto sua filha de 13 anos demonstrava um conhecimento que ela nem imaginava que existisse. Meu Deus, Letícia, desde quando você sabe essas coisas? Desde sempre, mãe. Eu leio todos os livros que a senhora traz. Eu entendo tudo. Mas, na escola... Na escola o quê? Na escola, a professora Márcia não deixa eu falar. Ela acha que eu não sei nada porque eu sou pobre e negra. As palavras de Letícia atingiram Conceição como um soco no estômago. Ela conhecia muito bem aquele tipo de preconceito, havia enfrentado a vida inteira, mas nunca imaginou que sua filha brilhante estivesse sofrendo o mesmo em tão tenra idade.
Filha, você precisa continuar estudando. Eu vou dar um jeito de mudar essa situação. Mas Conceição não sabia bem como fazer isso. Era uma mulher simples, sem muita educação formal, trabalhando como faxineira. Como poderia confrontar uma professora experiente e respeitada? Na universidade onde trabalhava, porém, Conceição tinha um aliado que nem imaginava. Seu João, o zelador do prédio da matemática, sempre observara como ela cuidadosamente separava os livros antes de descartá-los. Dona Conceição, posso perguntar uma coisa? Disse João numa dessas noites. Claro, seu João. Esses livros que a senhora sempre leva são para sua filha? São sim. Ela gosta muito de estudar. A menina é boa em matemática? Conceição pensou na conversa que havia tido com Letícia na noite anterior. Muito boa, seu João. Muito mais do que eu imaginava. João sorriu. Ele havia sido professor de matemática antes de se aposentar e virar zelador para complementar a renda. Conhecia talento quando via. Dona Conceição, se a senhora quiser, eu posso dar uma olhada no que a menina está estudando, só para ver se ela está no caminho certo. A proposta de João chegou num momento perfeito. Conceição estava desesperada para ajudar a filha, mas não sabia como. Aceitou imediatamente. No sábado seguinte, João foi até a casa de Conceição para conhecer Letícia. O que ele encontrou superou todas as suas expectativas. A menina não apenas resolvia problemas universitários com facilidade, mas também conseguia explicar conceitos complexos de forma simples e clara. Dona Conceição, disse João depois de 2 horas observando Letícia trabalhar. Sua filha não é apenas boa em matemática, ela é um gênio. Um gênio? Repetiu Conceição, ainda tentando processar a informação. O que ela faz aqui, sozinha, com livros velhos, é o mesmo que estudantes de pós-graduação fazem com muito esforço. E ela tem apenas 13 anos. João explicou que havia visto apenas 2 ou 3 casos similares em toda sua carreira como professor. Letícia tinha um talento extraordinário que precisava ser cultivado adequadamente. O problema é que na escola ela não tem oportunidade de mostrar isso, completou João. E o que eu posso fazer? Perguntou Conceição. Primeiro, vamos documentar o que ela sabe. Depois, vamos procurar pessoas que possam ajudar. João começou a visitar a casa de Conceição toda semana, sempre trazendo novos desafios para Letícia. Ele gravava vídeos da menina resolvendo problemas complexos e anotava tudo em cadernos detalhados. Estava construindo um dossiê que comprovava o talento excepcional da garota. Enquanto isso, na escola, a situação de Letícia continuava deteriorando. Márcia havia intensificado suas críticas, como se tivesse uma missão pessoal de quebrar qualquer resquício de autoestima que a menina pudesse ter. Na aula seguinte, Márcia anunciou uma prova surpresa sobre equações do 2º grau. Letícia olhou para as questões e percebeu imediatamente que eram muito mais complexas do que qualquer coisa que havia sido ensinada em sala. Era como se a professora estivesse tentando propositalmente fazer os alunos fracassarem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Letícia terminou a prova em 15 minutos. Márcia observou com desconfiança quando a menina levantou para entregar a folha. Já terminou, Letícia? Tem certeza de que não quer revisar? Perguntou com ironia. Eu já revisei, professora. Márcia pegou a folha e deu uma olhada rápida. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente quando viu que todas as respostas estavam corretas, mas havia algo mais que a incomodou. Letícia não havia apenas resolvido os problemas da forma como foram ensinados em sala. Ela havia usado métodos mais avançados e elegantes. Letícia, onde você aprendeu a resolver dessa forma? Perguntou Márcia depois da aula. Eu só pensei numa maneira diferente, gaguejou Letícia. Não minta para mim. Alguém te ajudou nessa prova. Ninguém me ajudou, professora, eu juro. Uma menina que nem consegue prestar atenção na aula não resolve problemas desse nível sozinha. Você colou. Eu não colei, protestou Letícia, sentindo as lágrimas brotarem nos olhos. Não levante a voz comigo, gritou Márcia.
Vou dar 0 na sua prova e ainda vou chamar sua mãe para conversar sobre sua desonestidade. Márcia rasgou a prova de Letícia na frente da turma toda. A humilhação foi completa. Letícia correu para o banheiro e chorou como nunca havia chorado na vida. Quando Conceição recebeu o bilhete da escola, ficou furiosa. Não pela acusação de cola, mas pela forma como sua filha estava sendo tratada. Decidiu que era hora de agir. No dia marcado para a reunião, Conceição chegou à escola acompanhada de João e de uma pasta cheia de documentos. Márcia os recebeu na sala da diretora, Luciana Ferreira, que havia sido chamada para mediar a conversa. Dona Conceição, o senhor João, começou a diretora. A professora Márcia me contou sobre o incidente da cola. Isso é muito sério. É exatamente por isso que estamos aqui, disse João, abrindo a pasta. Para provar que Letícia não apenas não colou, como é capaz de muito mais do que imaginam. João começou a mostrar os vídeos de Letícia resolvendo problemas universitários. Márcia e a diretora assistiam em silêncio, suas expressões mudando gradualmente de ceticismo para incredulidade. Isso deve ser encenação, disse Márcia depois de assistir ao terceiro vídeo. Alguém ensinou ela a decorar essas soluções. Então, teste ela agora, desafiou João. Traga qualquer problema de matemática e peça para ela resolver na sua frente. Márcia aceitou o desafio. Pegou um livro de cálculo que tinha na mesa da diretora e escolheu um problema de integração que ela própria tinha dificuldade para resolver. Resolva isso, disse, colocando o livro na frente de Letícia. A menina olhou para o problema por alguns segundos, pegou um lápis e começou a escrever. Em menos de 5 minutos, havia chegado à resposta correta usando um método que nem Márcia conhecia. Como você fez isso? Perguntou a diretora, genuinamente impressionada. Eu usei integração por partes 2 vezes e depois substituí por uma identidade trigonométrica, explicou Letícia com simplicidade. Márcia estava em choque. Ela mal conhecia os conceitos que Letícia havia acabado de usar com tanta naturalidade. Professora Márcia, disse João, o que a senhora acha agora? Eu não entendo, murmurou Márcia. Como é possível? É possível porque sua aluna é uma gênia em matemática, respondeu João. E durante todo esse tempo, em vez de nutrir esse talento, a senhora esteve tentando destruí-lo. As palavras de João ecoaram na sala como uma acusação dolorosa, mas verdadeira. Márcia se sentiu exposta, suas próprias limitações reveladas diante do talento puro de uma menina que ela havia subestimado por preconceito. Eu quero me desculpar, disse Márcia, sua voz trêmula. Eu cometi um erro terrível. Não é comigo que a senhora precisa se desculpar, disse Conceição, olhando para a filha. Márcia se aproximou de Letícia, que a observava com uma mistura de medo e esperança. Letícia, eu peço perdão. Eu fui injusta com você, e isso foi imperdoável. Você tem um dom extraordinário, e eu, como sua professora, deveria ter sido a primeira a reconhecer e valorizar isso. Letícia, com a maturidade que só as crianças que sofrem cedo conseguem desenvolver, respondeu. Eu perdoo a senhora, professora, mas promete que vai me deixar aprender. Prometo. E mais que isso, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te ajudar a desenvolver seu talento. A partir daquela conversa, tudo mudou. Márcia se tornou a maior defensora de Letícia na escola. Ela conversou com a diretora sobre criar um programa especial para alunos com talentos excepcionais, começando pela própria Letícia. João se ofereceu para orientar Letícia em estudos mais avançados, e Márcia aceitou humildemente aprender com ele para poder acompanhar o desenvolvimento da menina. Era uma situação inédita. Uma professora experiente sendo orientada por um zelador aposentado para conseguir ensinar adequadamente sua aluna gênia. A transformação não foi apenas acadêmica. Márcia começou a questionar suas próprias atitudes e preconceitos. Ela percebeu que durante anos havia subestimado alunos baseando-se em suas origens socioeconômicas ou cor da pele, perdendo a oportunidade de descobrir outros talentos. 3 meses depois da reunião que mudou tudo, a Escola Municipal Professor Anísio Teixeira recebeu uma visita especial.
O professor Dr. Ricardo Moreira, da Universidade de São Paulo, havia ficado sabendo do caso de Letícia através de João, que era seu antigo colega. Eu gostaria de conhecer essa jovem matemática de que tanto ouvi falar, disse o professor Ricardo para a diretora Luciana. Letícia foi chamada à sala da diretoria, onde encontrou um senhor de cabelos grisalhos e olhos gentis. Ele se apresentou e explicou que era professor de matemática na USP. Letícia, eu trouxe alguns problemas para você. São problemas que eu uso nas minhas aulas de graduação. Você gostaria de tentar resolvê-los? Posso tentar, respondeu Letícia, ainda tímida, mas muito mais confiante do que meses antes. O professor Ricardo apresentou 3 problemas de níveis crescentes de dificuldade. Letícia resolveu os 2 primeiros sem pestanejar. O terceiro a fez pensar por alguns minutos, mas também chegou à solução correta. Impressionante, murmurou o professor. Letícia, você já pensou em estudar matemática na universidade? Eu ainda sou muito nova para isso, respondeu ela. Para estudar formalmente, sim, mas existe um programa especial para jovens talentos que permite acompanhar aulas e seminários como ouvinte. Você gostaria de participar? Os olhos de Letícia brilharam. Era tudo o que ela sempre havia sonhado. Minha mãe deixaria? Vamos conversar com ela, disse o professor sorrindo. Conceição ficou inicialmente assustada com a proposta. A universidade parecia um mundo muito distante de sua realidade, mas quando viu a empolgação nos olhos da filha, soube que era o caminho certo. Se é isso que você quer, filha, eu te apoio, disse Conceição, abraçando Letícia. Márcia, que havia acompanhado toda a conversa, se ofereceu para ajudar com o transporte. Ela mesma levaria Letícia às aulas na universidade 2 vezes por semana, além de continuar orientando-a na escola. Professora, por que a senhora está fazendo tudo isso por mim? Perguntou Letícia num desses trajetos até a USP. Márcia dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de responder. Sabe, Letícia, quando eu era jovem, tive uma professora que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ela me ajudou a conseguir uma bolsa para estudar e me tornar professora. Eu sempre prometi que faria o mesmo por outros alunos quando tivesse oportunidade. E o que aconteceu? Por que a senhora não fez isso antes? Porque eu me esqueci dessa promessa. Deixei que o cansaço, a frustração e os preconceitos tomassem conta de mim. Você me lembrou de quem eu realmente queria ser como professora. Letícia absorveu aquelas palavras em silêncio. Ela estava aprendendo que as pessoas podem mudar, que os erros podem ser corrigidos e que o perdão pode transformar vidas. Na universidade, Letícia se destacou imediatamente. Os professores ficavam admirados com sua capacidade de compreender conceitos complexos e fazer conexões que até mesmo alunos de pós-graduação tinham dificuldade para perceber. O professor Ricardo se tornou seu mentor oficial, orientando seus estudos e apresentando-a a outros pesquisadores. Letícia começou a participar de seminários e até mesmo a contribuir com ideias para pesquisas em andamento. Professor, disse Letícia num desses seminários, eu tenho uma ideia para simplificar essa demonstração. E sua ideia não apenas simplificava a demonstração, como também abria novos caminhos para outras pesquisas. Aos 14 anos, Letícia estava fazendo contribuições originais para a matemática acadêmica. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na escola, a transformação de Márcia inspirou outros professores. Ela começou a promover reuniões pedagógicas sobre como identificar e nutrir talentos especiais, especialmente em alunos de origens menos favorecidas. Muitas vezes julgamos a capacidade de nossos alunos baseando-nos em preconceitos, dizia Márcia nessas reuniões. Eu quase destruí o futuro de uma gênia por causa dos meus próprios preconceitos. A diretora Luciana aprovou a criação de um programa especial de matemática avançada na escola, com Márcia como coordenadora e João como consultor voluntário. Outros alunos talentosos começaram a aparecer, encorajados pelo exemplo de Letícia. Um desses alunos foi Carlos Eduardo, um menino de 12 anos que sempre havia sido considerado problemático,
porque terminava as atividades muito rapidamente e depois perturbava a aula. Quando Márcia ofereceu desafios matemáticos mais complexos para ele, descobriu que Carlos era outro talento oculto. "Professora Márcia", disse Carlos depois de resolver um problema de trigonometria em poucos minutos, "posso ver problemas mais difíceis?" "Claro, Carlos. E sabe de uma coisa? Você pode conversar com a Letícia sobre matemática. Vocês têm muito em comum." A amizade entre Letícia e Carlos se desenvolveu rapidamente. Eles passavam horas discutindo problemas matemáticos, criando suas próprias teorias e desafiando um ao outro com problemas cada vez mais complexos. Conceição observava o desenvolvimento da filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Por um lado, ficava feliz vendo Letícia finalmente sendo reconhecida por seu talento. Por outro, temia que toda aquela atenção mudasse sua filha. "Letícia, você ainda é a mesma menina carinhosa de sempre?" perguntou Conceição numa dessas noites. "Claro, mãe. Por que está perguntando isso? É que você está convivendo com pessoas muito importantes, muito estudadas. Tenho medo que você se esqueça de onde veio." Letícia abraçou a mãe com carinho. "Mãe, foi a senhora que me deu essa oportunidade trazendo todos aqueles livros para casa. Foi a senhora que me ensinou a valorizar o conhecimento. Eu nunca vou esquecer disso. E eu tenho muito orgulho de você, minha filha. Muito orgulho mesmo." Na universidade, Letícia estava se preparando para um evento especial, o Simpósio de Jovens Talentos em Matemática, onde os melhores estudantes do país apresentariam suas pesquisas. O professor Ricardo a inscreveu para apresentar um trabalho sobre uma nova abordagem para resolver sistemas de equações não lineares. "Letícia, você vai apresentar na frente de matemáticos renomados do Brasil inteiro", explicou o professor Ricardo. "Não fique nervosa. Apenas explique sua ideia da mesma forma natural que sempre faz." "Professor, e se eu disser alguma bobagem?" "Impossível. Sua pesquisa é sólida e original. Confie em si mesma." A apresentação de Letícia no simpósio foi um sucesso absoluto. Matemáticos experientes fizeram fila para conversar com ela depois da apresentação, impressionados não apenas com sua descoberta, mas também com sua capacidade de explicar conceitos complexos de forma clara e acessível. "Menina, você tem um futuro brilhante pela frente", disse a professora doutora Maria Helena Santos, uma das matemáticas mais respeitadas do país. "Eu gostaria de te orientar quando você decidir fazer doutorado." "Doutorado?", repetiu Letícia, ainda processando a informação. "Claro, com seu talento e dedicação, você pode se tornar uma das maiores matemáticas do Brasil." Quando Letícia contou para Conceição sobre a conversa com a professora Maria Helena, sua mãe chorou de emoção. "Minha filha, você vai conseguir tudo o que sempre sonhamos", disse Conceição entre lágrimas. "Mãe, eu quero conseguir tudo isso, mas também quero continuar ajudando outras crianças como eu. Quero que elas tenham as mesmas oportunidades. Como você pretende fazer isso?" "Ainda não sei ao certo, mas tenho algumas ideias." Na escola, Márcia estava enfrentando um dilema. O sucesso de Letícia havia chamado a atenção da imprensa, e repórteres queriam entrevistar a professora que descobriu a gênia. Márcia se sentia desconfortável com a atenção, especialmente porque sabia que quase havia destruído o futuro de Letícia. "Professora", disse Letícia, percebendo o desconforto de Márcia, "a senhora não precisa se sentir mal. Se não fosse pela senhora, eu nunca teria aprendido a me defender e lutar pelo que acredito. Mas eu fui terrível com você, Letícia. No começo, sim, mas a senhora mudou. E essa mudança é tão importante quanto qualquer descoberta matemática. A senhora me ensinou que as pessoas podem se transformar." Márcia se emocionou com as palavras de Letícia. A menina havia desenvolvido uma sabedoria emocional que complementava perfeitamente seu gênio matemático. O programa de matemática avançada da escola estava crescendo rapidamente. Além de Letícia e Carlos, outros 5 alunos haviam sido identificados como talentos especiais. João, que inicialmente havia se oferecido para ajudar apenas Letícia, agora orientava todo o grupo. "Seu João", disse a diretora Luciana, "o senhor transformou nossa escola."
Como podemos agradecer? Não precisa agradecer, diretora. Poder ensinar matemática novamente, mesmo como voluntário, é o melhor presente que eu poderia receber. O sucesso do programa chamou a atenção da Secretaria de Educação, que queria replicar a experiência em outras escolas. Márcia foi convidada para coordenar a expansão do projeto para toda a rede municipal. Eu aceito, mas com uma condição, disse Márcia. Quero que o seu João seja reconhecido oficialmente como consultor pedagógico do projeto. Mas ele não tem formação universitária, objetou o secretário de Educação. Ele tem algo mais importante: conhecimento real e paixão pelo ensino. Foi ele quem identificou o talento da Letícia quando eu estava cega pelos meus preconceitos. João foi contratado como consultor e o projeto Talentos Ocultos se expandiu para 50 escolas da rede municipal. Em cada escola, professores eram treinados para identificar e nutrir alunos com habilidades especiais, especialmente aqueles de origens menos favorecidas. 2 anos depois, Letícia, agora com 15 anos, estava prestes a ingressar oficialmente na universidade através de um programa especial para superdotados. Ela havia sido aceita simultaneamente em 5 universidades renomadas, mas escolheu ficar na USP para continuar sendo orientada pelo professor Ricardo. Na cerimônia de formatura do ensino fundamental, Letícia foi convidada para discursar em nome da turma. Sua fala emocionou a todos os presentes. Quero agradecer especialmente à professora Márcia, que me ensinou uma das lições mais importantes da minha vida: que todos merecem uma segunda chance. Ela me mostrou que o verdadeiro conhecimento não está apenas em resolver equações, mas em compreender as pessoas e suas possibilidades. Márcia estava na plateia, chorando de emoção. Ao seu lado, Conceição também chorava, orgulhosa da filha que havia se tornado não apenas uma gênia em matemática, mas também uma jovem sábia e generosa. João, que havia sido convidado especial da cerimônia, se aproximou de Márcia depois do discurso. Professora Márcia, a senhora viu o que conseguiu fazer? Eu quase destruí o futuro dela, seu João, mas não destruiu. E mais importante, a senhora se transformou numa professora melhor. Quantos outros talentos a senhora vai descobrir e nutrir daqui para frente? Espero que muitos, seu João. Espero que muitos. Conceição foi promovida na universidade. Não era mais apenas faxineira, mas coordenadora de limpeza e manutenção. Ela agora podia acompanhar oficialmente algumas aulas como ouvinte, um privilégio que a universidade concedeu em reconhecimento ao talento de sua filha. Mãe, a senhora vai estudar comigo na universidade? Perguntou Letícia quando soube da novidade. Não vou estudar matemática como você, filha, mas quero aprender outras coisas. Sempre tive vontade de estudar. Eu posso te ajudar com qualquer matéria que a senhora quiser. Na verdade, eu estava pensando em pedagogia. Quero aprender mais sobre educação para ajudar no projeto do seu João. A família que havia começado a história lutando contra preconceitos e limitações agora estava unida em torno do conhecimento e da educação, cada uma contribuindo de sua própria forma para transformar a realidade de outras famílias. No final do seu primeiro ano na universidade, Letícia recebeu um convite especial. A professora Maria Helena queria que ela participasse de uma conferência internacional de matemática em Paris. Seria sua primeira viagem internacional. Letícia, você está pronta para representar o Brasil numa conferência mundial? Perguntou o professor Ricardo. Acho que sim, professor. Mas eu gostaria de levar alguém comigo. Sua mãe? Não. A professora Márcia. Ela merece ver onde nossa parceria pode chegar. A proposta de Letícia surpreendeu a todos, mas fez todo o sentido. Márcia havia se tornado mais que uma professora. Era uma mentora e amiga que havia aprendido com seus próprios erros. Letícia, eu não posso aceitar. Essa viagem é sua conquista, disse Márcia quando soube do convite. Professora, nossa conquista. A senhora me ensinou que o conhecimento só vale quando é compartilhado. Em Paris, Letícia apresentou sua pesquisa mais recente sobre teoria dos números para uma plateia de matemáticos de mais de 40 países. Márcia estava na primeira fila, orgulhosa como se fosse a própria mãe de Letícia. Depois da apresentação,
vários pesquisadores se aproximaram de Letícia para oferecer oportunidades de estudo e pesquisa, mas a jovem brasileira havia tomado uma decisão importante. Eu agradeço todas as ofertas, disse Letícia aos pesquisadores, mas quero continuar estudando no Brasil. Meu país tem muitos talentos ocultos que precisam ser descobertos e eu quero fazer parte dessa descoberta. De volta ao Brasil, Letícia criou, junto com João e Márcia, um instituto especializado em identificar e desenvolver jovens talentos em matemática. O Instituto Letícia Silva recebeu apoio de várias universidades e começou a funcionar numa antiga escola desativada que foi reformada especialmente para o projeto. Conceição se formou em pedagogia e se tornou a coordenadora administrativa do Instituto. Márcia deixou a sala de aula para se dedicar integralmente à formação de professores especializados em talentos especiais. João, aos 70 anos, havia encontrado seu propósito final: formar uma nova geração de educadores capazes de ver além das aparências. O Instituto começou com 20 alunos, todos de escolas públicas e famílias de baixa renda. Em 5 anos, já havia identificado e orientado mais de 300 jovens talentos, muitos dos quais conseguiram bolsas em universidades renomadas. Carlos Eduardo, que havia sido o segundo aluno do programa na escola, se tornou o primeiro assistente de pesquisa de Letícia no Instituto. Aos 18 anos, ele já publicava artigos científicos e ajudava a orientar os alunos mais novos. Letícia, você lembra quando éramos só nós dois resolvendo problemas na escola? Perguntou Carlos num desses dias. Lembro perfeitamente. E olha onde chegamos. Você acha que se a professora Márcia não tivesse mudado de atitude, estaríamos aqui hoje? Provavelmente não. Às vezes, as maiores transformações começam com os maiores erros. A história de Letícia e Márcia se tornou um caso estudado em cursos de pedagogia por todo o país. Não era apenas a história de uma gênia em matemática, mas também a história de uma professora que soube reconhecer seus erros e se transformar. Em seu 20º aniversário, Letícia recebeu o título de doutora em matemática, sendo a pessoa mais jovem a conseguir essa conquista na história da USP. Na cerimônia de formatura, ela fez questão de que 3 pessoas estivessem na primeira fila: Conceição, Márcia e João. Mãe, professora Márcia, seu João, disse Letícia em seu discurso. Vocês me ensinaram que a verdadeira genialidade não está em resolver equações complexas, mas em compreender que cada pessoa tem um potencial único que merece ser descoberto e desenvolvido. Depois da cerimônia, as 4 pessoas que haviam protagonizado aquela jornada se reuniram para um almoço especial. Era uma celebração não apenas da conquista de Letícia, mas de como o conhecimento e a humildade podem transformar vidas. Doutora Letícia, brincou João, qual é o próximo projeto? Expandir o Instituto para outros estados e também criar um programa de intercâmbio para que nossos alunos possam estudar em outros países, mas sempre com o compromisso de voltar para ajudar o Brasil. E você, professora Márcia? Perguntou Conceição. Eu quero escrever um livro sobre como identificar talentos especiais. Quero que outros professores aprendam com os meus erros para não repetirem os mesmos preconceitos. O livro de Márcia, O Talento que Quase Perdi, se tornou leitura obrigatória em cursos de pedagogia. Nele, ela contava com absoluta honestidade como seus preconceitos quase destruíram o futuro de uma gênia e como a humildade de reconhecer os erros pode transformar educadores. 5 anos depois, o Instituto Letícia Silva já havia se espalhado por 10 estados brasileiros. Mais de 2.000 jovens talentos haviam sido identificados e orientados, criando uma rede de matemáticos, físicos, engenheiros e pesquisadores que estavam transformando a ciência brasileira. Letícia, agora aos 25 anos, era reconhecida internacionalmente como uma das matemáticas mais promissoras de sua geração. Mas ela nunca esqueceu suas origens ou sua missão de democratizar o acesso ao conhecimento. Em uma entrevista para uma revista científica internacional, ela foi perguntada sobre o segredo de seu sucesso. Não existe segredo, respondeu Letícia.
Existe talento, dedicação e, principalmente, pessoas que acreditam em você. Eu tive a sorte de encontrar essas pessoas, mesmo que uma delas tenha precisado de tempo para aprender a acreditar. A entrevistadora perguntou se ela se referia à professora Márcia. Exatamente. A professora Márcia me ensinou que a educação é um ato de amor e coragem. Amor para reconhecer o potencial em cada aluno e coragem para mudar quando percebemos que estamos errando. Conceição, que acompanhava a entrevista da plateia, sorriu orgulhosa. Sua filha havia se tornado não apenas uma brilhante matemática, mas também uma sábia educadora e uma líder inspiradora. Márcia, agora com 50 anos, havia se tornado uma das especialistas mais respeitadas em educação para superdotados. Ela viajava pelo país formando professores e compartilhando sua experiência de transformação. Professora Márcia, perguntou um jovem professor num desses cursos, como a senhora soube que a Letícia era especial? Na verdade, eu não soube. Eu descobri tarde demais e quase por acaso. Por isso é tão importante estarmos sempre atentos, sempre dispostos a questionar nossos próprios preconceitos. João, aos 80 anos, ainda ia ao instituto 2 vezes por semana para conversar com os alunos mais novos. Ele havia se tornado uma espécie de avô de todos os jovens talentos que passavam pelo programa. Seu João, perguntou uma menina de 10 anos que estava começando no instituto. Como o senhor sabia que eu era boa em matemática? Porque eu vi nos seus olhos a mesma curiosidade que vi nos olhos da Letícia há muitos anos. E sabe de uma coisa? Vocês me ensinam tanto quanto eu ensino vocês. A pequena sorriu e voltou a resolver seus exercícios. João observava, sabendo que estava vendo o futuro da ciência brasileira se formando diante de seus olhos. Em seu 30º aniversário, Letícia tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Candidatou-se a uma vaga na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ela queria influenciar políticas públicas educacionais em larga escala. Letícia, você tem certeza? Perguntou o professor Ricardo. Você está no auge de sua carreira acadêmica. Professor, eu descobri que minha verdadeira vocação não é apenas fazer matemática, mas fazer com que outras crianças tenham acesso à matemática e a toda forma de conhecimento. E sua pesquisa? Vou continuar pesquisando, mas agora quero pesquisar também formas de tornar a educação mais justa e eficiente. Letícia foi eleita para o cargo com o apoio massivo de educadores, pais e estudantes. Sua primeira medida foi criar um programa estadual baseado no modelo do Instituto Letícia Silva para identificar talentos especiais em todas as escolas públicas. Não pode haver desperdício de potencial humano, disse Letícia em seu primeiro discurso como secretária. Cada criança brasileira merece ter seus talentos reconhecidos e desenvolvidos, independentemente de sua origem. Márcia foi nomeada coordenadora estadual do programa. Aos 55 anos, ela estava realizando seu sonho de influenciar a educação em larga escala, mas agora com a sabedoria adquirida através de seus próprios erros. João foi homenageado com o título de professor emérito da rede estadual, um reconhecimento inédito para alguém que nunca havia tido formação universitária formal, mas que havia transformado mais vidas que qualquer educador tradicional. Conceição se tornou supervisora geral dos institutos espalhados pelo país. Ela viajava constantemente, conhecendo histórias de superação similares à sua própria história e à de sua filha. Dona Conceição, disse uma mãe faxineira numa dessas visitas, a senhora acha que meu filho pode ter futuro nos estudos? Todo filho tem futuro nos estudos quando encontra quem acredite nele, respondeu Conceição. O importante é não desistir nunca. 10 anos depois de assumir a Secretaria de Educação, Letícia havia transformado São Paulo no estado com o melhor índice de identificação e desenvolvimento de talentos especiais do país. O modelo paulista estava sendo replicado em outros estados e até mesmo em outros países da América Latina. Em uma conferência internacional sobre educação, Letícia foi questionada sobre como havia conseguido resultados tão impressionantes. O segredo não está em métodos revolucionários ou tecnologias avançadas, explicou Letícia.
O segredo está em formar professores que vejam além das aparências, que sejam capazes de enxergar o potencial onde outros veem apenas limitações. E como formar esses professores? Perguntou um educador alemão. Começando pela humildade. Um professor humilde é um professor que está sempre disposto a aprender, inclusive com seus próprios alunos, e a aprender especialmente com seus próprios erros. Na plateia, Márcia sorria. Ela havia se tornado o exemplo vivo dessa filosofia educacional. Sua transformação de professora preconceituosa em educadora exemplar era citada em livros e artigos acadêmicos por todo o mundo. Aos 40 anos, Letícia decidiu voltar para a sala de aula. Não como política ou administradora, mas como professora. Ela queria retornar às origens, ao contato direto com estudantes. "Por que você está deixando a secretaria?" perguntou um jornalista. "Porque descobri que meu lugar é onde tudo começou. Numa sala de aula ensinando matemática para crianças que talvez nem saibam ainda que são especiais." Letícia voltou a dar aulas na mesma escola onde havia sofrido preconceito mais de 20 anos antes. A Escola Municipal Professor Anísio Teixeira havia se tornado uma referência nacional em educação inclusiva e desenvolvimento de talentos. "Professora Letícia", perguntou um aluno de 12 anos numa de suas primeiras aulas, "é verdade que a senhora é muito famosa? Eu sou apenas uma professora que acredita que cada um de vocês pode ser famoso no que fizer melhor", respondeu Letícia. "E como a gente descobre o que faz melhor? Tentando, errando, aprendendo e nunca desistindo, e tendo pessoas que acreditem em vocês." Márcia, agora aposentada, mas ainda ativa como consultora, visitava frequentemente a escola para ver Letícia ensinando. Era emocionante ver como a menina tímida que ela havia humilhado havia se tornado uma educadora inspiradora. "Letícia", disse Márcia numa dessas visitas, "você me perdoou de verdade?" "Professora Márcia, eu não apenas perdoei como agradeço. Seus erros me tornaram mais forte e sua transformação me ensinou que sempre há esperança para a mudança." "Você acha que fiz o suficiente para me redimir?" "A senhora fez muito mais que isso. A senhora se tornou a professora que sempre deveria ter sido." João, aos 90 anos, ainda ia à escola semanalmente para contar histórias de matemática para os alunos mais novos. Suas histórias sempre terminavam com a mesma moral: a matemática está em tudo, e todo mundo pode entender matemática se tiver quem ensine com paciência e carinho. Conceição, agora uma respeitada especialista em gestão educacional, escrevia suas memórias. O livro A Faxineira que Viu Além do Lixo contava como uma mãe simples havia identificado o potencial da filha através de livros descartados. "Mãe", disse Letícia ao ler os primeiros capítulos, "a senhora percebe como sua história é inspiradora? Minha história é a história de qualquer mãe que acredita no filho." "Filha: Não, mãe. Sua história é especial porque a senhora nunca desistiu, mesmo quando todos diziam que eu não tinha futuro. E eu estava certa, não estava? A senhora estava mais que certa. A senhora estava visionária. No dia do lançamento do livro de Conceição, toda a família esteve presente. Letícia, agora casada com Carlos Eduardo e mãe de 2 filhos. Márcia, que havia escrito o prefácio do livro, e João, que era considerado o patriarca dessa família, construída não por sangue, mas por amor ao conhecimento. "Quando vocês olham para trás", perguntou um jornalista, "qual foi o momento mais importante dessa jornada?" "O momento em que a professora Márcia pediu desculpas", respondeu Letícia imediatamente. "Por quê?" "Porque ali ela mostrou que o conhecimento verdadeiro inclui humildade e capacidade de mudança. Esse é o tipo de educação que queremos para nossas crianças." Márcia se emocionou com a resposta. Mesmo depois de tantos anos, ainda se surpreendia com a generosidade de Letícia. "E qual foi o seu momento mais importante, professora Márcia?" perguntou o jornalista. "O momento em que vi a Letícia resolvendo aquele problema no quadro", respondeu Márcia. "Ali eu entendi que havia passado anos ensinando sem realmente enxergar meus alunos. E o senhor, seu João?" "Todos os momentos foram importantes", disse João com sabedoria. "Cada vez que uma criança entende um conceito novo,
cada vez que um professor muda sua forma de ensinar, cada vez que uma família acredita no potencial de seu filho. Esses são os momentos que transformam o mundo. A história de Letícia, Márcia, Conceição e João se tornou símbolo da educação transformadora no Brasil. Suas vidas mostraram que o verdadeiro aprendizado acontece quando há encontro entre talento, oportunidade e pessoas dispostas a acreditar e a mudar. Hoje, mais de 50 anos depois daquela primeira aula onde Letícia foi humilhada, o Instituto Letícia Silva está presente em todos os estados brasileiros. Milhares de jovens talentos foram identificados e orientados, criando uma geração de cientistas, pesquisadores e educadores que está transformando o país. Letícia, aos 60 anos, continua dando aulas. Seus cabelos estão grisalhos, mas seus olhos ainda brilham com a mesma curiosidade matemática de quando era menina. Ela se tornou a professora que sempre sonhou em ter. Alguém que vê potencial onde outros veem apenas dificuldades. Conceição, aos 80 anos, ainda visita escolas pelo país para falar sobre a importância dos pais acreditarem nos filhos. Sua história inspira milhares de famílias a não desistirem dos sonhos de seus filhos. Márcia faleceu aos 75 anos, mas deixou um legado imenso na educação brasileira. Em seu funeral, centenas de ex-alunos compareceram para prestar homenagem à professora que soube reconhecer seus erros e se transformar. Letícia fez o discurso principal, lembrando como Márcia havia se tornado sua maior incentivadora depois de quase destruir seu futuro. João morreu aos 95 anos, cercado por dezenas de ex-alunos que o consideravam um avô. Seus últimos anos foram dedicados a formar jovens professores, sempre repetindo seu mantra: vejam além das aparências, acreditem no impossível e nunca subestimem o poder transformador da educação. Fim da história. Agora conte para nós o que achou desta história e de onde está nos assistindo. Se você tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Márcia tomou a decisão correta ao reconhecer seus erros? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.